O episódio de hoje de Sem Barbas na Língua é dedicado às perguntas dos patronos. Desde Notre Dame, relações, filmes, séries e muito mais. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Como é que é? De volta à casa, É verdade. este nosso cantinho. Aqui estamos nós novamente em Lisboa, na Rádio Zero, Instituto Superior Técnico. Depois de uma pequena incursão por Coimbra, repetir exatamente o que disse há pouco em off. Em off não, em on. Para os patronos super sónicos. Sim, para os patronos que pagam para ver o vídeo. Portanto, Há um certo consolo em regressar a casa depois daquela intempérie que nós atravessámos para chegar a Coimbra. Sim, muita chuva, muita horas feitas, quilómetros. Há que dizer que o Guilherme é um excelente produtor, porque ainda eu ia no comboio e ele encomendou o meu prato. E quando eu cheguei, o prato estava na mesa. Já viste? É incrível. Os gnocchis al pesto, não é? Gnocchis al pesto, Gnocchis al pesto. Sim, senhor. E... Olha, sabes que eu estive a pensar desta primeira experiência que nós fizemos ao vivo. E é curioso porque ter público inevitavelmente interfere na nossa prestação. Sim. Eu acho que tu tens muito mais experiência a falar para o público, aliás, enches salas, não é? Ainda que haja um guião mais ou menos para aquilo que tu vais fazer, é uma relação diferente. Eu não tenho grandes problemas em falar em público, já o fiz muitas vezes. Mas o que eu notei é diferente em relação àquilo que nós fazemos aqui, é que sem tu dares conta, estás... Ajeita-me lá o microfone. Isso. Isso. Com jeitinho. Isso. Sem nós nos darmos conta, talvez, há uma maior pressão para causar uma reação no público. Sim. Ou seja, talvez conversas ou pensamentos, uma ideia que tu estejas a desenvolver aqui ou eu, mais alongada, sem estares à procura de um punchline, mesmo que não seja um punchline para rir, lá, sem te dares conta disso, parece que estás sempre com essa pressão de causar alguma reação no público. E isso acho que mudou um bocadinho aquilo que nós fazemos aqui. Sim, acho que sim. Estás mais à procura do... Por exemplo, eu estou à procura do riso mais, Claro. não é? Estou ali à Sim, procura de despertar o riso e então... Mas Se calhar fico mais palerma Claro. ainda E quando é assim. No meu caso, acho que isso também acontece, apesar de não ser um comediante, mas a questão de quando tu te estás a alongar numa ideia, tens a percepção, se calhar, que estás a perder a sala. Não é que estás a ter... Sim, mas acho que é uma ideia errada, porque acho Sim, que claro, quem vai ver... claro. O que é estranho é, porque tu queres, obviamente, que aquelas pessoas que estão ali tenham uma boa experiência, mas o foco deve ser sempre as 10 mil que estão a ouvir em casa, Claro, não é? E claro. não as 30 que estão ali. Mas, por um lado, tens que fazer ali um meio termo, que é falar um bocadinho para eles, mas, por outro lado, também tens que ignorar quem está ali, que é para o podcast ficar o mais genuíno possível ao que é Mas normal. pronto, estamos a aprender. Mas não acho é? que foi fixe. Acho que sim. correu melhor do que eu estava à espera. Ok. Acho que em termos de reação, e acho porque eu às vezes pergunto-me, eu iria assistir a uns dois gajos a falar durante 1h30 para um micro? Não sei se ia, estás a ver? Eu não sei se ia. Mas tu és um bicho do mato. Estás a ver? Mas por lado há muita gente que eu iria. Sim. Que eu iria assistir, mas e ali, como é mais pequeno, acho que é mais estranho do que, imagina que era uma sala com 500 pessoas, tens muito mais reação, não é? E interação, e acaba por ser... Mas eu acho que se calhar Mas lá chegaremos. Sim, mas acho que numa sala com 500 pessoas, imagina que é um teatro, que estás no palco... Pode ser pior, pode ser mais frio. Pode ser mais frio, mas ao mesmo tempo a falta dessa intimidade, se calhar, faz-te ignorar um bocadinho mais o público, que é uma espécie de uma mancha que está ali, não é? Sim, acho que sim. Portanto, Logo veremos quando enchermos ideal é, os imagina, cinemas. temos uma casa,
Tipo, estás em casa e o pessoal está lá, no sofá, em casa, e está a ver, como se estivesses com outros amigos, que até podem interagir e não sei o quê. Isso é um formato giro, mas acho que correu bem e eu fiquei com vontade de fazer mais. Sim, com certeza. Acho que sim. Pessoalmente recebemos dinheiro, que é fixe. Sim. Já tínhamos pensado fazer de borla e recebemos dinheiro, portanto é ótimo. É verdade. Mas daí depois havemos de falar disso. Há aí um sítio que pode ser giro para fazermos em setembro. Olha, hoje o programa vai ser essencialmente dedicado às perguntas dos patronos. Tens tudo aí? Ou preciso de tirar o meu modo de voo? Eu tirei às 11 da manhã, 10 da manhã, se calhar já houve mais perguntas. Então fazemos essas, depois se acabarem. Tá bem. Vamos... Ui, estás aí a apitar. Queria só começar por dizer que ontem descobri o limite do humor. Sim. E o limite do humor é a construção civil do século XII. Não se pode brincar com Notre Dame. Era exatamente por aí que eu ia começar. Pronto. Que o David Cândido diz: boa noite, barbudos. Caro Guilherme, hashtag de ontem, chupa Quasimodo. Foi hilariante, apesar do acontecimento ter sido claramente muito triste. Um abraço e continuação do bom trabalho, seguidor e fã luso ou descendente em Paris. Olha alguém... Ainda por cima alguém no local, não é? Um enviado especial no local da tragédia. Eu percebi que um fogo num edifício causou mais celeuma na tua página do que muitas coisas que tu dizes, não é? Assim, não posso dizer que fiquei surpreendido, tanto que eu publiquei aquilo com o meu perfil secundário já a conta a ser bloqueado, portanto já estava à espera. E foste bloqueado? Não fui. Mas não estava à espera de tamanho alvoroço. O que é que tu escreveste? Foi só isto? Pujar do dia? Não, escreveste... Eu escrevi foi Mosteiro de Jerónimos acaba de subir um lugar nas catedrais mais bonitas do mundo, chupa a França, chupa Quasimodo. Era uma coisa assim. E estou horrorizado, Guilherme. Nem era uma piada. Tipo, achei engraçada. Nem sequer é uma coisa que eu acho, isto é genial, é boa da piada. Vou entrar a pé juntos. Foi tipo... E nunca até pensei, não pôr a parte o hashtag Bujarda do Dia, mas depois pensei, vou pôr, porque já sei que vai haver conas. Só que nunca pensei que fosse tamanho Pussy Magnet esta piada. Pussy Magnet é outra coisa, atenção. É outra coisa. Pussy Magnet é o contrário do é o Ferrari. Exatamente. Mas o que é que consigo perceber? Falta de cultura, de história, não percebes que isto é um edifício importante. Por isso é que tem piada. Sim. Porque se fosse a tua casa, estava-me a cagar, não fazia piada. As indignações, que tipo de indignação é que mais te surpreendeu? Porque primeiro dizerem isto mostra que tens falta de cultura, porque isto não é só da França, é de todos nós. E depois a seguir, só gozas quando é com os outros. Então, mas é património da humanidade, eu também sou da humanidade, também estou a gozar comigo. Portanto, havia ali logo a incoerência. Depois era o espero que arda a tua casa com os teus pais lá dentro. Claro. E a tua irmã. Eu não tenho irmã, é uma cena recorrente, não sei, mas não tenho. Eu não consigo perceber. E depois a quantidade de pessoas, depois tens várias pessoas que nem sequer envolveu mortos. E ainda por cima isso. E depois, se fosse uma mesquita a desabar, como já aconteceu, e eu fiz piada, ninguém ficou indignado. Ninguém. E eu comecei a pensar, será que é por ser uma cena católica? Será que é por isso? Eu acho que é... Não sei, estás a ver? Mas já lá vamos. Eu pensei o que é que poderia ser. Não nos vamos esquecer de ser católica ou não. Mas tu tens, em termos de... Eu lembro de olhar para aquilo em termos de dimensão, ou seja, na interação... Quantos comentários e... 1200 comentários. 1200 comentários. comentários. Dos quais eu diria que 200 são negativos. Sim. Portanto, o que é muito expressivo, não é? Normalmente é 1% ou 2% e um gajo dá atenção àqueles e vou lá comentar. E muito do chegaste agora ao meu limite, vou deixar de seguir. Então e a pedofilia? Então e o cancro? Exatamente. Tu disseste, fizeste um sketch de 2 padres com músicas alusivas à pedofilia, está tudo bem. Sim. E depois é arder uma catedral. Só porque lá foste e tens uma foto? É que é isso. Porque depois as pessoas todas a pôr a foto ao pé da catedral. Olha para mim que já lá fui. Eu acho que tem na base disto tudo, ou seja, a condição mais forte para as pessoas se comportarem assim é uma espécie de fear of missing out. Ou seja, há um fenómeno que pode ser o vestido amarelo ou roxo, ou pode ser a catedral. Claro, quando é Charlie Hebdo e mete mortos, então a carga emocional é mais forte, mas basicamente eu quero fazer parte deste fenómeno de ultraje, de RIP, Descansa em Paz, David Bowie, o que quer que seja. Eu estava a ver a quantidade de posts de quadros
de expressionistas da catedral. Fotos, selfies de pessoas à frente da catedral. Livros, capas de livros alusivas à catedral. O Quasimodo da Disney. Sim. Sabes? Pá, a quantidade de imagens, e quase sempre era, isto é a minha forma pessoal de eu me relacionar com este evento e ao mesmo tempo de fazer parte deste fenómeno. É um sentimento de pertença, de quase tribal. A questão é, porque eu percebo perfeitamente que alguém me diga assim, olha, não teve piada. É justo, eu se calhar vou ler daqui a 2 dias e também, olha, acho que é fraca. Mas há muita gente a dizer, eu chorei, estava a chorar, porque eu vivi lá e era uma coisa que era importante e para mim, não sei o quê. E eu chorei a ver as imagens e a seguir parti-me a rir com a tua piada. Sim. Uma coisa não invalida a outra. Apesar de eu perceber perfeitamente que não achas piada. E que até achas, isto para mim é muito próximo, não me vou rir. Tudo bem, está tudo bem. Agora, não se brinca com coisas sérias. Nós já aqui falámos muitas vezes que o facto... tu podes te indignar ou ser a favor ou contra de várias coisas, não é? Tipo, como uma vez eu pus um post sobre cães e alguém disse, então e as crianças abusadas? Sim, Portanto, nós reconhecemos isso. Claro. Ou seja, tu tens todo o direito a ficar triste porque já foste lá, o que é que seja. Claro que depois também que há pessoas que têm relações de proximidade diferentes, não é? Há pessoas que se calhar nunca tinham visto sequer uma fotografia a não ser num filme da Disney. Mas pronto. Claro. Esta é uma das coisas que se aprende no jornalismo, que é uma regra, um princípio da proximidade. É inevitável que se acontecer alguma coisa a um português, especialmente então se for no teu bairro, que isso te diga mais do que uma história igualzinha no Japão. Claro. Tentar mudar isso, essa apetência do ser humano, é como tentares mudar a cor dos olhos de uma pessoa. Sim. As pessoas são assim. No entanto, eu fui ver, só no mês de Abril, há uma lista de atentados do mês de Abril. Morreram mais de 300 e tal pessoas em atentados. Um no Paquistão foram logo 50. Outro na Nigéria foram 40 e tal. É o Pantone, assim, é o Pantone da indignação. São muito escuros. E eu não estou a dizer, ou seja, que tu não podes manifestar a tua tristeza da catedral sem manifestar a tua tristeza nos atentados. Claro. Isso não tens tempo para tudo. Agora não agarrar-se a isto como se estivessem a surfar tipo uma onda para fazerem parte de um fenómeno, como quem usa as novas skinny jeans ou quem come abacate porque é cool. E o exagero emocional, percebes? Uma que foi para lá também a dizer mal e não sei o quê. Depois eu vi a foto do perfil dela e dizia Pray for Notre Dame. E assim, uma igreja que foi construída em adoração a Maria. Sim. E precisa que a Dona Silvia reze por ela. É a Dona Silvia rezar que vai. E depois eu nem levei para esse lado, mas eu até posso dizer assim, mas tu estás a adorar um edifício que foi construído por escravos com dinheiro roubado e para adorar uma cena que naquela altura ainda por cima, no século XII e nos séculos a seguir, matou milhões de pessoas. Sim. E portanto, se calhar é ofensivo aquilo existir, porque manda-se as estátuas abaixo do gajo que segura para o cancro ou para uma cena qualquer, mas que violou não sei quem, não é? Então e as igrejas não se mandam abaixo? Eu acho que não se deve mandar, obviamente. Claro. Acho que é pouca coisa que a religião deixou de vão foi a arte. Tu falaste da questão católica. Eu acho que a questão da matriz ocidental cristã também aproxima as pessoas. E como tu dizes, se fosse uma mesquita, não é? Aproxima as pessoas. Agora, se me dissessem que herdeu uma ala do Museu Van Gogh e que quadros tinham desaparecido, eu ficava mais triste, mas ficava triste. Ou seja, tu não precisas de ser religioso, mesmo em relação à arte sacra ou à Capela Sistina, é património da humanidade, representa a excelência do ser humano, a beleza, tudo isso. Mas, como eu ouvi hoje de manhã na rádio, um próprio francês a dizer isto é o nosso 11 de setembro. No 11 de setembro, 2.600 pessoas só em Nova Iorque. É um bocadinho diferente, não é? Sim. É um bocadinho diferente. Eu percebo isso e obviamente que é triste. Eu nunca fui lá, acho que lá passei perto, mas nunca fui. E gostava de ir... Mas a minha vida continua igual. A vida das pessoas continua igual. Que é, vais ver fotos à net. Se arder Van Gogh, é chato. Vais ver os quadros à net. Agora, nós, por exemplo, andamos todos os dias a destruir a floresta amazónica. E isso sim tem um real impacto. Mas nós não nos coibimos de consumir as merdas todas que consumimos por isso. Falar nisso, sabes que o Museu da Arte Natural de Nova Iorque tinham alugado as instalações... para fazer um jantar de homenagem ao Bolsonaro e como o gajo já agora supostamente aprovou o desmatamento de parte da Amazónia, eles cancelaram o evento. Toma, chupa. Sim.
Já não vais ver lá os mamutes Já não vou lá ver. empalhados. Mas pronto, opá, achei curioso o nível da indignação. Não indignação, estou habituado, mas o nível com uma coisa que eu acho que é muito menos sensível do que muitos outros temas que às vezes não geram tanto, estás a ver? É tipo... E é engraçado ver, vi mais posts sobre Notre Dame do que sobre as cheias de Moçambique. Sim, tá sem dúvida. Está bem que tem o Pantone, mas falam português, percebes? Portanto, devia compensar a cor. Devia compensar a cor. E então achei curioso, como estudo sociológico é giro, mas eu aproveitei aquilo para vender bilhetes e ainda vendi muitos bilhetes e ainda hei de vender mais. Boa, isso é que é preciso. É usar a força dos coninhas contra eles. E vendeu para uns 100 e tal bilhetes só ontem, à noite. Portanto, chupem. Pois, o que é que vai custar? Vai custar mais aos franceses, porque eles vai custar 100 milhões de restauração, portanto os contribuintes vão ter que chegar à frente. Mas aí se dissessem às pessoas agora, todas, olha, a União Europeia vai ajudar e cada um de vocês tem que pagar mais 30 euros agora no IRS, que é para ajudar. Não. Aí já não queriam. Mas pronto. Ou então, olha, 30 euros para ajudar as crianças que foram levadas contra a sua vontade, ou porque não têm vontade, por pais europeus para o Estado Islâmico e que agora estão a ser outra vez, ou que não têm famílias, ou que os pais morreram. Vamos dar 30 euros para essas crianças poderem ser reabilitadas e voltar para a Europa. Não. Primeiro os nossos, quem fica cá, percebes? Mas pronto, é giro. Agora, tive um gajo no Twitter a dizer que eu tinha que pedir desculpa mesmo que ofendesse só uma pessoa. Isto é... Então eu não fazia mais nada. Fazia a piada, metia logo, pedir desculpa, não é? PS, peço desculpa. Sim. Pronto, depois isso em todas as piadas. Eu faço um disclaimer, todas as piadas que eu fizer a partir de agora está automaticamente incluído na piada um pedido de desculpa a toda a gente ofendida. Ser bom. É um bocado ridículo. Eu percebo tipo que não gostem. Tipo maço de tabaco. Sim, qualquer dia. Sim. Ou tipo, o pessoal que mandou mensagens privadas mesmo, só para dizer que vou deixar de seguir. E eu, está bem. É justo, não gostas, estás no teu direito. Agora, não me interessa. E as pessoas, arrogante. Eu não quero. Arrogante, tu deixaste de seguir-me, tem algum impacto em mim. Ou que a tua opinião é a verdade. Tu dizes, não gostas, eu digo, eu gosto. Arrogante. Não, então estamos em pé de igualdade. Tu achas que a tua gosto é a verdade. Eu, faço piadas para mim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E é assim. Não há muito mais a dizer. Vamos a mais perguntas. Isto não foi bem uma pergunta. Foi um interlúdio que por acaso tinha a pergunta, nem tinha visto. Eu tinha visto. Então, vamos lá. Perguntas. Vamos lá. Começamos pelo fato. Fato. Sem ser, só fato. E que diz: tendo eu 17 anos e não sei bem ainda o que vou fazer da vida, no outro dia cheguei a um pensamento que me causou algum medo. Já pensaram que podem ser excepcionalmente bons em algo que nunca experimentaram? Por exemplo, Hugo, podes ter a capacidade de ser o melhor paraquedista do mundo. E como nunca saltaste paraquedas, não fazes ideia. Gostava de saber o que acham disto. Um abraço. Até a próxima. Até à próxima. É uma pergunta gira, por acaso. Eu já pensei nisso. Por exemplo, será que podia ser o melhor ator porno do mundo? Não, mas já pensei nisso. Principalmente no desporto. Se bem que ou és atlético ou não és. Sim. Não? Acaba por ser. Sim. Não, mas eu, por exemplo, eu era mediano nos desportos, mas na natação eu era muito bom. Tudo o que competia ganhava. No entanto, eu olho para o teu biotipo e não vejo um Thorpe. Não mas vejo era... o teu corpo torpedo. Aos 17 anos, sim. Não sei o quê. Tinhas aquele corpo esguio. Não tinha. Não? Era alto. Agora, se cá para ser nadador de competição, tinha que ter mais 10 cm, não é? 1,83m. Apesar das pessoas quando veem... Apesar que eras mais baixo. Não sei porquê. Se calhar o teu ar meio asiático, as pessoas assumem logo que tu és. Sou baixinho, né? E que tenha. Pode ser que surpreenda noutras coisas também. E era o único que eu era bom. E às vezes penso, será que eu havia outros desportos? Quando comecei a fazer jiu-jitsu mais tarde, eu era bastante bom quando comecei. Depois nunca levei aquilo muito a sério, nunca evolui muito, mas quando comecei eu era... O feedback dos treinadores era que, porque eu via muito, então sabia movimentos, depois para aplicá-los é uma coisa, mas já tinha muita teoria. Mas às vezes penso nisso, outras coisas, tipo, imagina que eu tinha dado um excelente investigador de cura para o cancro, para a longevidade. Não, eu acho que... Ou merdas tipo ser o melhor carteiro do mundo, estás a ver? Sim. Merdas mais... Mas, ou seja, primeiro que tudo há que aceitar... Eu percebo este sentimento de que ele diz, não é? Quando quase tens medo. essa idade, quando tens esta idade, ainda não sabes o que é que vais ainda seguir. Não sabes. O que eu acho é, tu só vais ser o melhor gajo do mundo a fazer uma coisa se gostas de a fazer. Isso claramente. E portanto,
Mas isso é... O que sai Sim. fora do espectro de coisas que tu gostas, nem vale a pena preocupar-te com elas. Exatamente. Eu acho que há aqui dois aspectos, que é, eu acho que naturalmente, se tu viveres ainda para mais numa sociedade como a nossa ocidental, em que estás exposto a uma série de coisas, não é? Não estás propriamente numa aldeia do Paquistão. Ou seja, um miúdo que vive numa aldeia do Paquistão, pá, terá mais dificuldade em ser cineasta, ou farmacêutico, ou até carteiro, se calhar, Sim. não é? Portanto, Cartas bomba e caralho, deve ser... é perigoso. é isso, então se calhar pode. Se calhar há lá uma escola no Paquistão de cartas bombas. É possível. Ou seja, o nosso amigo Fato tem a vantagem de viver numa sociedade em que está exposto a uma série de coisas. Não pode estar exposto a tudo. Se calhar nunca vai saber se vai ser um cientista nuclear, até porque pode não ser bom a matemática, mas já leva essa vantagem. E tem outra vantagem, que é novo, portanto pode experimentar muitas coisas. E eu acho que naturalmente, pá, tu procuras, vais aprendendo e tu procuras... és empurrado para aquilo que gostas. Eu vejo isso à volta da maioria das pessoas. Pois muitas vezes como adulto acabas a não fazê-lo. Mas ali durante aquele período da adolescência e da primeira idade adulta, pá, há coisas que tu gostas. Pá, há pessoas que descobrem a vocação muito mais tarde. Acho que o tipo que vendeu o guião para o Martin Scorsese fazer um filme que era o The Aviator, pá, escreveu o guião aos 40 anos. Olha, o Ricky Gervais, só aos 30 e tal, é que o gajo faz o The Office. O Saramago começa a escrever aos 50 e tal, sabes? Agora, aquilo que tu disseste é muito importante, que é, primeiro que tudo, encontrar aquilo que tu gostas e fazer disso a tua vida, não é? Sendo que, obviamente, que isso é reservado para 1% das pessoas. Claro. Mas podes tentar fazer isso. O que acontece muitas vezes é uma questão de que algumas dessas coisas que nós queremos ser exigem talentos e competências que às vezes nós não temos. Ou seja, imagina, eu gostava muito de ser corredor de 100 metros, mas possivelmente iria ser sempre amador. No outro dia ouvi uma entrevista de um tipo sobre o show business que contava uma coisa engraçada, que é, se tu és ator, estás nisto há 5, 6, 7 anos e vais a audições és sempre dispensado, se calhar está na altura de fazer outra coisa. No entanto, se tu és dispensado, mas és sempre dos 2 últimos gajos, percebes? Não tens sido escolhido, porque é o outro a ser escolhido, mas estás sempre nos finalistas, então se calhar mata o outro gajo. Então, exatamente, então vale a pena tentar. E ainda há um terceiro aspecto que tu falaste, que é, não há génios ou não há excelência sem trabalho. Isso não existe. Há aquela regra das 10 mil horas do Malcolm Gladwell, que dizia uma das coisas que distinguiu o Bill Gates de outros tipos era que ele, todos os dias, numa altura em que para programar não é propriamente o que é hoje, ele fazia tipo 7 km a pé para poder ir para uma sala programar. E havia outros gajos que estavam a ver copos. Não é? E cada vez eu acho mais que é preciso unir uma coisa que tu gostes muito e depois trabalhar. Acho que há um exercício giro que se pode fazer, que é teres 3 eixos em que um deles é o que é que tu gostas de fazer, o que é que te apaixona. Outra coisa é o que é que tu achas que és bom a fazer, que são coisas diferentes. E outra é perguntar às outras pessoas o que é que elas acham que tu és bom a fazer. E se conseguires pôr esses 3 eixos alguma área que coincida nessas 3 coisas, se calhar é o caminho a seguir. Eu adicionava um eixo que é o que é que dá dinheiro. Ou o que é que tem emprego, não é dar dinheiro, o que é que tem emprego. Porque eu seria muito mais feliz a fazer isto por 1.000 euros por mês, por um ordenado médio, do que a ganhar 5 ou 6 mil a programar todos os dias. Claro. Sabes? Mas acho que também é preciso dizer, porque eu acho que a cena do pode ser o que tu quiseres e depois vais tirar um curso que tem 10% de empregabilidade e para emprego precário muitas vezes. Se calhar deves sacrificar um bocadinho, a não ser que vais para esse curso com a mentalidade eu vou ser o melhor de todos. Agora, quando vais para esse curso e depois ainda por cima és só mediano porque vais para os copos e depois não tens emprego, a culpa foi tua, porque tu já sabias. Há áreas que mudam em 5 anos completamente e tinham muito mercado, deixam de ter. Mas eu acho que cada vez mais deves ter atenção a isso, porque deve haver outras coisas que tu gostas e que se calhar têm mais mercados ou coisas mais gerais em que tu podes derivar depois para outras coisas. Mas acho que acima de tudo é isso, o que é que tu gostas e o que é que tu achas que és bom. Porque lá está, se tu gostares, mas fores uma merda a fazer aquilo, porque nunca vais ser bom. Porque assim, tu não gostas só de uma coisa na vida. Claro. Se eu não fosse escritor hoje em dia, não me consigo imaginar. Mas tenho a certeza que haveria outras coisas que eu haveria de gostar de fazer. Sim, por exemplo, o trabalho que eu fazia antes de me despedir, eu gostava. Fazia mais uma parte de gestão de projeto e gestão de equipas e gestão do produto, tipo ter ideias para aplicações e vê-las sair do papel e serem criadas. Isso era uma coisa que eu gostava. Tanto que, por exemplo, eu estava a pensar, eu já fiz tudo. Ou seja, dentro desta área, porque depois é uma área, mas já fui
jornalista, diferentes tipos de jornalista, ou seja, jornalista que acompanha quase as coisas diárias ou semanais e jornalista de grandes reportagens. Fui editor, tradutor, escritor, escrevi para televisão e mais copies para publicidade. Portanto, tu podes fazer várias coisas, não é? Tu mesmo em comédia tens, no que tu fazes tens vários suportes, não é? E há outra coisa que é, quando tu escolhes uma profissão pela tal paixão e porque achas que vais ser bom nela, mas que possivelmente ela não te vai dar muito dinheiro, ou seja, não és um cirurgião de topo, não és um CFO, és barra em finanças e és o CFO de uma companhia. Por exemplo, se queres fazer arte, cultura, sei lá, outra coisa qualquer, até ser chefe de cozinha, que não é garantido que sejas um chefe de cozinha rock and roll star. Pelo caminho, ou seja, se não vais só pelo dinheiro, pelo caminho vai haver momentos de indecisão em que vais olhar para o lado e vais ver muitas vezes pessoas da tua idade que já têm mais conforto, mais estabilidade, menos relações financeiras. E o que eu posso falar de mim, que estive ao longo de 20 anos em que ando a fazer isto, momentos sem dinheiro, momentos aflitivos, de insónias ou até de insucesso, no sentido em que não consegues fazer as coisas, não consegues arranjar trabalho, mas das vezes que eu tive essas incertezas ou essas crises de fé, depois valeu sempre a pena, porque o retorno que eu tenho de gostar de fazer aquilo que faço compensa essas agruras. Sim. Há para outros mas é preciso alguma perseverança para seguir em frente, senão... Sim, e o que eu acho que falta, principalmente para os miúdos mais novos, eu na altura já senti isso, que é saber como é que são as profissões na realidade. Ninguém sabe. Eu, há muitos anos tinha tido uma ideia que era meter uma GoPro na cabeça de 500 profissionais diferentes e registares o dia inteiro daquela pessoa. De um gajo que é consultor informático. GoPro na cabeça e tu vês o dia dele todo na perspectiva da primeira pessoa, do bombeiro, do gajo da loja, do gajo de call center, tudo, estás a ver? E tu quando podias ver. Sim. Não há apoio para a educação, nunca foi para a frente. E eu acho que falta isso. E hoje em dia, com tanto acesso à informação, o pessoal... porque aquelas cenas de vocação na escola não serviam para nada na minha altura. Psicotécnicos. Sim, e não servem para nada. E é o pessoal ir procurar e falar, olha, tu trabalhas aqui, como é que é ser informado? Depois de tirar o curso, o que é que tu fazes? Como é que isso corre? Estás a gostar? É muito diferente da coisa. Mesmo dos cursos, tentar ir a sessões de algumas faculdades têm de... explicar como é que é o curso, consegues ver o programa, achas que vais gostar daquilo ou não. Eu acho que falta muito esse acompanhamento porque um gajo tem que decidir muito cedo, não é? Eu quando fui para a faculdade, não só sabia, de ser uma faculdade é boa e tem uma média alta. Tem uma média alta é boa. Sabia muito pouco. E na por cima na altura não havia internet, não podias ir ao site à procura, não é? Não havia tipo o Yelp das faculdades. Sim. Agora, de resto, acho que é aproveitar essa inquietação de ver coisas que tu podes ser bom a fazer e podes gostar para descobrir. Vai fazer um workshop de fotografia, depois vai fazer um de comida, depois vai fazer um tricô, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Claro que sim. Foi assim que eu também comecei a descobrir o meu gosto por isto. Eu acho que por exemplo, para escrever, não quer dizer que tu não possas escrever desde cedo, mas não é preciso ter esperança em publicar, e mais do que tudo, até podes publicar cedo, não tem problema nenhum, mas... para quase tudo é preciso primeiro experiência para o fazeres bem. Sim, claro. E se calhar se tu, por exemplo, se tivesses começado a fazer comédia aos 20, o teu percurso de comediante teria sido diferente do que é hoje. Sim, acho que nem tinha sido. Porque acho que não tinha nada para dizer na altura. Exatamente. Teria outras coisas, percebes? Faria outro tipo de humor, provavelmente, e não seria o meu tipo de humor, ou seja, não teria tanto gosto em fazê-lo. Se calhar na altura não, porque era diferente, era o que eu gostava, mas não sei. Por um lado, claro que gostava de ser mais novo e ter começado mais novo, porque havia muito mais espaço para crescer, mas por outro lado acho que foi na altura que tinha de ser. Se fosse antes, provavelmente não tinha histórias para contar, e foi muito aí que eu baseei o meu humor, né? Contar histórias, coisas que me tinham acontecido e opiniões. Quando és mais novo, não vais tanto por aí, é normal. Mais perguntas. Renato Ribeiro, caros barbudos, antes de mais, obrigado pelo vosso podcast e um especial agradecimento ao Guilherme por ter arriscado vir a Porto Alegre. Tenho pena que a próxima tour não venha cá devido à baixa adesão. Ele diz que tinha ido lá nas férias da Páscoa. Pior só se fosse na véspera de Natal. Abraços. Sim. Porto Alegre é Porto Alegre, já toda a gente sabe, é comum no círculo dos humoristas.
Dizia que aquilo vende mal. Porto Alegre é onde os sonhos dos comediantes vão morrer. Estavam mais ou menos os que estavam na tour passada. Sim. Estavam 100 pessoas, 110. E a sala é muito grande? Tens a sala que tem 150, que é a pequena que eu tinha feito o ano passado. E este ano decidi vamos para a grande. Não, mas depois vimos as vendas e passámos para a pequena. Okay. Pronto. Preferi do que... Não é tanto por mim. Quantos habitantes é que tem em Porto Alegre, sabes? Tem 24 mil. Okay. Porquê não fazes em Évora, por exemplo? Porque não, o teatro de Évora não quer lá a comédia. Estás a falar a sério? Sim. Como o de Setúbal não quer, como muitos não querem. Não querem stand-up. Se for teatro de revista, se calhar entras. Mas é uma pena, sabes? Porque eu ainda este fim de semana estive em Évora e é uma cidade com imensa cultura. Há imensas coisas a acontecer, exposições, concertos. O teatro Júlio Rezende, ou Garcia Rezende, não quer. Ninguém vai lá. O único stand-up que foi lá foi o Bruno Nogueira. Mas, o único. Sim. Mas isso é preconceito. Sim. Porque imagino que muitas datas o teatro esteja fechado. Claro que está. E o problema é que eles ganham igual. É teatro municipal. Estão-se a cagar. Fazem 2 espetáculos por mês. Agora é uma chatice encher a sala. Tem que contratar frentes de sala. Ganham mesmo. É um dos problemas de muitos teatros. Esse é igual. O Luís Atodi em Setúbal é igual. Ninguém lá vai. Ninguém. Aí nem o Bruno Nogueira. E como esse há muitos outros. E quando são teatros municipais... Curiosamente, essas duas autarquias, não sei se ainda são, mas durante muito tempo foram comunistas. Achas que tem alguma coisa a ver, uma certa apropriação da cultura por parte de um aparelho? Não sei, não sei. Acho que existe noutros locais. Mas é curioso, porque eu estive no Teatro Garcia de Rezende este fim de semana. É muito giro aquilo. É muito giro. E logo na entrada, como tem muitos teatros, tem tipo as figuras representativas dos diversos géneros. Então tem tragédia, farsa, comédia. Está lá, eu vi lá uma cena a dizer comédia pintada na parede. Pois, mas é comédia Gil Vicente ou revista. O que o stand-up ainda não é muito bem visto. Pá. E então acontece isso. Mas o Porto Alegre stand-up é mais sofisticado do que o teatro de revista. Muito mais. Mas, quer dizer, muito mais. Depende, não é? Depende sempre. Mas não... Mas Porto Alegre, não sei se voltarei lá ou não. É óbvio que em termos financeiros é longe, tem que ir à produção, tem que se comer, tem que se dormir. Sim. E tem que se fazer dinheiro nisto, não é? Não se pode perder, mas o público é sempre generoso, corre sempre bem. Aquelas 100 pessoas não pareceu 1/10 do calor do que num Tivoli que tem 1000. Portanto, corre bem, e eu gosto de voltar aos sítios onde corre bem. Agora, o que é certo é que, se calhar, ali perto, haverá um sítio melhor para fazer que tem mais adesão. E o pessoal de Porto Alegre que gosta mesmo também faz meia hora. Mas estava aqui a fazer 3 horas. Estava aqui a pensar, porque mesmo em Évora, por exemplo, tem uma população estudantil, que seria... Évora tens o teatro, está-se a cagar, não quer, ninguém entra. Depois tens um espaço que é mais pequeno, tem 120 pessoas e não é só isso, aquilo é das condições, não tens as condições todas para fazer este espetáculo. Eu fui lá fazer os preliminares. E depois tens a arena, mas a arena leva 1400 pessoas ou mais. E ainda não estou nesse nível. E depois faculdades, que é sempre uma hipótese, só que como o meu espetáculo tem luzes, tem coisa, tem características técnicas que exigem um bocadinho, nas faculdades temos evitado porque já tivemos mais experiências na tour passada em termos de condições técnicas. E então há toda essa cena... Fica uma versão mais pobre do espetáculo. Fica. E depois não é bom para ninguém. Mas correu bem. Portanto, obrigado às pessoas que foram. Mas, por exemplo, o Cinel, não sei se foi o único que esgotou lá até agora, mas foi depois lá 4 ou 5 anos. E conseguiu finalmente esgotar a sala grande. Portanto, ele mostrou que não é preciso desistir de Porto Alegre, mas na programação da próxima tour, vamos ver. Até agora nunca nenhuma foi deixada para trás, por vontade própria. Aquelas onde eu não fui foi onde já não me quiseram. Portanto... Olha, o Luís Marques pergunta sobre o Black Panther ter sido nomeado para os Oscars. Qual é a vossa opinião sobre determinados tipos de arte serem considerados menores em relação a outros? Olha, falámos agora aqui a comédia, não é? Sim. E no cinema é igual. Sim. Nunca nenhuma comédia ganhou um Oscar. Sim. Que eu me lembro. Não, ganhou de guião. Acho que foi o Manhattan, acho que ganhou de guião original. E atores cómicos também. O As Good As It Gets acho que ganhou o Oscar. Ganhou. O Shakespeare in Love, que na primeira não é uma comédia nada especial. Sim, o Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson, sim ganhou. Mas era uma comédia mais romântica, não é? Mais de personagem, aquela comédia pura, não é?
diz ele, é frequente haver alguma sobranceria em relação a certos géneros. No mínimo são produtos comerciais, no máximo são entretenimento competente, mas arte é outra coisa. Ele depois fala do rap e do pop em oposição à música clássica, da banda desenhada em oposição à literatura que ele chama convencional, arte urbana e grafite versus belas artes, comédias versus dramas. E depois diz ainda que westerns e filmes de gangsters já foram vistos pelo público e pela crítica como os filmes de super-heróis são vistos hoje. E depois vieram o John Ford e o Coppola. Ele tem alguma razão nisto, ou seja, é mais difícil pelo menos no cinema, os filmes de género, se calhar triunfarem. No entanto, eu acho que no caso do Black Panther, para mim a questão não era de ser de super-heróis ou não. É a questão de ser negro. Não, eu acho que teve importância para ser nomeado. Claro. E acho que entre os filmes de super-heróis que se fazem hoje se distingue porque muitos são maus. Eu acho que são maus. Isso é uma fórmula batida. Mas acho que, por exemplo, que houve 1000 filmes, ou não é 1000, mas muitos filmes de super-heróis muito melhores que o Black Panther. Sim. Por exemplo, o primeiro Batman do Christopher Nolan, como é que é? O segundo. Não, o primeiro, que é quando... Mas o segundo foi mais badalado. O Dark Knight, o Joker. Sim, mas eu gostei, não sei se não gostei mais do primeiro, em que ele passa metade do tempo sem vestir o fato de Batman, ou seja, é a construção, o mito fundacional. Sim. Também gostei. Que é Batman Begins, acho que se chama assim. Dá 10-0 ao Black Panther, não é? Sim, eu acho que até os Avengers, os Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia. O X-Men, tipo o Logan. O Logan acho que não é um bom filme de super-heróis. O Logan é um grande filme. Sim, eu não tenho. Estou a pensar aqui, ele fala dos westerns, obviamente, por exemplo, o Unforgiven do Clint Eastwood, que ganhou o Oscar, é um western, é um filme extraordinário. E portanto eu não tenho problema nenhum com género, seja de ficção científica. O Django é um western, não é? Sim, e é muito bom. Exatamente. Mas isso é realmente. Eu acho que nem todas as pessoas têm este entendimento. Eu acho que a Maria tem, não é? Como ele fala, música clássica versus. Eu tenho sempre essa. Como é que é? Eu acho que é o contexto. Sim. E aquilo que tu te propões. Eu, se estiver num arraial da terrinha, eu quero ouvir Kim Barreiros, eu não quero ouvir Jorge Palma, nem música clássica, nem orquestra sinfónica. Percebes? Quero ouvir, se calhar, prefiro ouvir 1000 vezes o Fernando Rocha do que ouvir um Louis C.K., estás a ver? Ali. E era ali no Louis C.K. no arraial. Aquele contexto. Sim. Portanto, eu acho que a qualidade nessas coisas depende do contexto. Estás a ver? Portanto, as coisas que são mais populares, para mim, dependem do contexto e não tanto da qualidade. Uma coisa é, Maria Leal. Maria Leal é mau em todos os espectros, porque aquilo é mau. Mas é tão bom, é tão mau que às vezes é bom. Sim, dá a volta. E portanto, há um contexto em que se calhar vou-me divertir mais a ver aquilo do que a ver o Eric Clapton. Mas também eu acho que os filmes também entram nisso, estás a ver? Que é, eu sou ver ao cinema, eu se calhar quer ver bons efeitos especiais, quer ver boas cenas. Eu viro com os meus amigos, se calhar quer ver uma comédia palerma, estás a ver? Agora, se calhar se vi sozinho e tiver uma coisa, quer ver um filme um bocadinho mais profundo, que me faça ficar a pensar no fim. Mas além disso, há também quando um artista, seja comediante ou realizador de comédias ou dramas, o que for, quando se propõe a fazer alguma coisa, tem uma expectativa, não é? E isso é o mais importante. Ou seja, um gajo que está a trabalhar, a fazer um grafite numa parede de 20 por 20 metros, a proposta dele, o que ele quer fazer, não tem nada a ver com o que o Cézanne fazia em telas de 50 por 50 centímetros, seja por tudo. Ou seja, tens que avaliar a proposta. Se eu vou ver um filme de super-heróis, há uma série de coisas de género que eu estou à espera. Pode ser feito de uma forma mais banal ou uma forma repetida, como são muitos, ou como tu falas do Logan ou do Batman Begins, que têm maior profundidade e que trazem outras coisas, sem deixar de ter efeitos especiais, momentos impossíveis na vida real. Eu acho que isso é o mais importante, é tu julgares pela quais é que são aquilo que é proposto pela obra de arte. E eu acho que tem a ver com a tua percepção do trabalho e da skill necessária para fazer. A minha noção, apesar de eu gostar, a minha noção que me dá os filmes de super-heróis é que a única coisa que é preciso é dinheiro. É orçamento. Pronto. Porque os diálogos são sempre, por norma, muito fracos, não é? Não é por aí que está virado. Porque as personagens já existem, já estão feitas, não é preciso criá-las. E porque, tens o vilão e tens um bom e a narrativa é aquela narrativa muito simples. E quando tu olhas para outro filme, não é? Em que tem um grande diálogo, tem um twist, tem uma história incrível, tu pensas, é mais difícil fazer isto. E principalmente
se este gajo, este realizador e este argumentista com 10 milhões conseguia fazer isto, não conseguia fazer aquilo. Claro. E acaba por ser ali, depende mais do dinheiro. E eu acho que é também depois por aí que vem é a cena do blockbuster. É feito para agradar, não é? Quando um gajo que faça um cinema independente ou um filme mais um Woody Allen não está a pensar se isto vai bater ou não. Não é? Faz a cena. E quando tu fazes um filme de super-heróis, tu tens de pensar qual é a história, a narrativa e os efeitos que vão potenciar ao máximo a aceitação do público e as vendas. E logo aí já está inquinado, não é? Porque depois a crítica... E depois, mais uma vez, sai uma merda como aconteceu com o Umbrella Academy, que era uma premissa boa e a série, tem cenas do guião que parece que foi escrito por uma criança de 6 anos. Pois claro, tens isso. Agora, eu não tenho nenhum preconceito de nenhum género. Eu também não. Nem musical, muitas vezes. Sim. Não... Zero. Eu quando vou viagem com os meus amigos, eu quero ouvir música Pimba e Ana Malhoa. Estás a ver? Não é aquilo tipo, gosto desta música, obviamente que é um gostar irónico, mas para mim serve aquele contexto. Sim. Ou seja, portanto, naquele contexto eu prefiro aquilo. Apesar de deixar que em termos de qualidade é menor. Porque acho que há menos esforço ali envolvido, tanto nas letras como na música. Agora, não quer dizer que não haja contexto para isso. A Marta Oliveira diz, não tenho nenhuma pergunta, só queria dizer obrigada, e depois acrescenta um PS em que diz, afinal queria mais uma coisa, reforçar um pedido que já vos foi feito, não por mim, que é no final do podcast fazer uma lista com as referências mencionadas, stand-up, filmes, séries, músicas. Vamos fazendo de vez em quando. Eu vou tentar, que às vezes também não me lembro. Diz lá, faz lá. O Gonçalves que ficou, disse, criar a página no Facebook. Também, mas olha, mas é assim, também podemos, imagina que está algum ouvinte que quer transformar isto numa espécie de crowdsourcing. Sim. Enquanto está a ouvir, anota e depois, pumba, manda-nos a lista e a gente pode ser também. Por exemplo. Pode ser. Quando fizemos 1.000 euros por mês no Patreon, damos-lhe um jantar. Exato. É a pessoa que faz isso. O João Baltazar diz, porque vocês não são grandes entusiastas do casamento ou de ter filhos, pensam que é essencial estar numa relação? Porquê? Uma pergunta densa. Já devemos ter falado aqui um bocadinho sobre isso. Não acho que seja essencial. Depende se tu queres ou não queres. É um bocado isso. Mas muitas vezes tu cais no desengano de achares que precisas de uma relação porque é isso que vai solucionar os teus problemas. Eu acho que todos somos influenciados pela sociedade a achar que precisamos estar numa relação. Pronto. Eu acho que sim. Mas também há uma questão darwiniana, não é? Sim. Eu acho que acima de tudo a relação dá-te estabilidade emocional. E consegues-te focar se calhar mais noutras coisas, não é? Quando não tens relação, tipo uma relação estável, muita da tua busca passa por aí e acabas por descurar o resto. Sim. Porque em vez de estás em casa a escrever, estás no caixotré. Julgo que no caso dos homens vivem mais os homens casados do que solteiros. Em termos de longevidade. Mas as mulheres não. Vi um estudo que as mulheres mulheres que ficam viúvas mais cedo vivem mais. Claro, então, mas os homens são a principal causa de morte das mulheres. Porque chateiam o juízo. Um gajo perde a paciência. Agora, não, quanto aos relacionamentos, eu acho que, como tu dizes, há uma pressão enorme dos filmes da Disney, das princesas, das comédias românticas, da própria pressão social, da monogamia religiosa que nós herdamos, que é quase uma obrigação, ou seja, é mais uma aparência social do que propriamente uma rede de apoio e de afetos. Muitas vezes não é felicidade, não é? E eu acho que é por isso que as pessoas estão tão desesperadas em amar e amar dramaticamente e em ter uma relação. E eu posso falar da minha experiência é que na maioria das vezes nós não estamos habilitados a ter uma relação saudável. Ou seja, sem antes tratarmos de nós, esta ideia de que alguém me vai salvar. Se eu começar uma relação, é uma forma de colmatar todas as minhas dores e as minhas insuficiências. E uma relação é apenas um outro estado, não é um fim, não é tipo, eu chego à relação e está tudo resolvido. Não, agora tenho outro estado e a relação é o começo de alguma coisa que existe trabalho. E a minha experiência é que já não há escolhas ótimas, especialmente quando és adulto, porque quando estás solteiro tens algumas vantagens que tu podes achar que são vantagens. Quando estás numa relação tens outras. E as pessoas, se calhar, há pessoas que veem mais vantagens na solteirice, outras veem mais vantagens numa relação. O que eu acho é que falaste há bocado de Darwin, na questão evolucionária, está mais do que provado que
o contacto e a conexão com outros seres humanos, que pode não ser uma namorada, mas podes viver numa família equilibrada, teres um bom círculo de amigos, teres companhia, interagires, isso contribui para o teu bem-estar e até para a tua própria saúde. Portanto, tem lógica que ao longo de milénios o ser humano se tenha agregado em vários núcleos familiares, mais menores, tribo, da aldeia. Não é? Eu agora até percebo mais a necessidade das pessoas terem relações estáveis e longas, porque tu antigamente vivias com os pais, com os avós, tinhas 10 irmãos, conhecias toda a gente da aldeia, ou seja, já tinhas um círculo de pessoas. Hoje em dia as pessoas cada vez estão mais afastadas, mas não sabem o nome da maioria dos vizinhos, não é? É bom dia, boa tarde, e está feito, os que dizem, não é? E tu se calhar precisas de alguém ali mais próximo, porque a tendência, como apesar de nos aproximarmos em muitos aspectos, estamos mais individualizados, não é? Mais sozinhos. E eu acho que é a perspectiva do futuro, e por isso é que eu tenho a teoria que quando atingimos a imortalidade as relações vão acabar, porque acho que ninguém vai casar para sempre, quando o para sempre é a eternidade. Sim, mas para sempre. Mas o ser humano não vai deixar de ter a necessidade de companhia, de familiaridade, de criar uma rotina em que tu chegas a casa e tens uma pessoa... Acho que vai passar a ser commodities, vai passar a ser Ubers e Tinders e queres agora uma namorada durante um ano e é tipo logo à partida. Decidem isso, vamos estar juntos durante um ano, siga, depois vou seguir a minha vida porque sou imortal e há tanta coisa para explorar. E acho que aquela cena da jura de amor para sempre e vamos ficar juntos para sempre vai ser muito, quem é que muito raro. Escuta uma coisa, eu não sei quem é que tem que jurar para sempre. Ou seja, quando começa uma relação e estás numa relação, imagina que estás numa relação boa, sólida, perspectivar que é para sempre, não só é um bocadinho... tu não sabes o futuro. Repare, isto não estou a dizer que tu tenhas reservas em relação à pessoa com quem estás. Tu acreditas naquele momento... Sim, isso, desculpa-te para quem te possa estar a ouvir. Não. Escuta uma coisa. Eu percebo isso, mas a maioria das pessoas... Ou seja, quando estás com uma pessoa, tu queres estar com aquela pessoa. Só que, imagina, tu estás com uma pessoa aos 30, a vida pode dar 30 mil voltas até aos 60. Podes perder um filho, uma pessoa pode ficar doente e na recuperação, eu conheço um casal em que a doença de uma das pessoas, uma das partes esteve lá, ajudou, mas passado uns meses, quando a outra pessoa estava boa, saiu da relação. Há uma série de eventos que, se tu fores racional, tu dizes, não sei se é para sempre. O que interessa é, neste momento, eu prevejo que estou aqui com os dois pés. Sim. E que queres estar e acreditas nisso. Eu acho é que se tu partes quando conheces alguém, especialmente aquelas pessoas com mais passionais e com mais tendência, mais viciadas no drama da relação, que ao fim de uma semana estão a fazer juras de eternidade e a exigir que os outros amem para sempre, isso é que eu acho que é perigoso. Porque... Mas muita gente é assim, principalmente quando és mais novo. Claro, mas estamos a falar de pessoas já com várias relações e querem ter uma relação madura e sabem o que isso implica. Que é compromisso. Ou seja, tu quando estás numa relação é quase como uma missão intergaláctica. Tens uma missão que é viajar, supostamente uma longa rota, e que tu sabes que vais precisar de colaborar com aquela pessoa. No entanto, como vais estar fechado na mesma nave, vai haver momentos de maior stress e vais ter que fazer um compromisso, que é: eu sei que isto provavelmente para mim é melhor e para a pessoa também, isto faz-me feliz, mas vai haver momentos em que vai ser difícil. Claro. E é assumir isso, não é achar que uma relação é o Space Shuttle que te mete na outra ponta do universo em 2 segundos. É como uma relação com humorista. Há umas que vais gostar, piadas, outras não. Tu escolhes se queres continuar nessa relação. E mais do que tudo é não achar que amor é apenas a manifestação do outro, a manifestação de afeto, de carinho, de desejo sexual do outro. O amor e é isso que acho que tu retiras prazer, e é isso que se calhar distingue os macacos guitarras que nós somos de algumas outras espécies, que é um enorme prazer e vontade que a outra pessoa esteja bem. Bem. Mesmo que para isso, por vezes, tenhas que fazer sacrifícios, que sejas abnegado. Sim. E isso cria um prazer genuíno, tu agradares à outra pessoa. E sem estás à espera que ela retribua. Claro, não é? Sim. Mas eu acho que cada vez mais, com o passar do tempo, vão fazer menos sentido as relações. Eu acho que sim. Eu acho que nós caminhamos para aí. Não é... É uma constatação. É a minha teoria. É a minha teoria, e vou pô-la em livro para daqui a uns anos. Estudam Nietzsche e estudam Guilherme Duarte. Falar em teoria, lembrei-me de ti, porque... o gajo que morreu em palco.
Não, também vamos falar Também disso. está aí nas Sim, perguntas. sim, sim. Cabrão plagiou-me. Sim. Foda-se. Já está aqui nas perguntas. Não, mas quando no ano passado nós falámos do Me Too, estavas sempre a dizer: olha, isto vai dar a volta, os gajos vão castigar as mulheres. E sem uma reportagem, eu não sei nem que vi isso, não foi na Vice, não, acho que era da Bloomberg, sobre como é que em Wall Street as mulheres estão a ser afastadas porque os homens não querem estar sozinhos com elas. E acham não querem fazer viagens de negócios por causa das acusações falsas. Yeah. E o que foi mostrado é que num inquérito feito às mulheres do Wall Street, 80% já tinham sido assediadas. Sabes quantas acusações falsas havia nos últimos anos? 0. Yeah. Portanto, ou seja, não só eles estão a basear em algo, a justificação deles é não quero que haja acusações falsas, em algo que nunca aconteceu, não é? Sim. Ou seja, eu não estou a justificar o backlash, a vingança, como algo que, olha, estás a ver-me, tu merecem, mas é como é que tudo isto é realmente um bocadinho perverso. Estes gajos que nunca foram acusados de nada agora estão a prejudicar as mulheres por uma eventualidade. É assim. Eu sempre disse que o extremismo, que eu acho que era necessário e que fazia parte, ia afastar os potenciais aliados, que eram os homens que estão no poder. Também, mas estes gajos do Wall Street acho que nunca iam ser muito aliados. Sim, eles têm medo. Pá, é porque já falámos disso às vezes, chegaste ao ponto que é o que é assédio, percebes? É tipo aquela vez que eu mandei uma mensagem para jantar é assédio. Mas se 80% das mulheres dizem que já foi assediadas, estes gajos têm que ter medo. Ou seja, entre esses 80%, claro, acredito que muitas tinham sido assediadas a sério. Mas exato, é o que eu estou a dizer. Uma coisa é acusações de assédio falsas, outra coisa é acusações de assédio exageradas. Sim. Lá está, o que é? Um gajo que manda uma mensagem, uma gaja a dizer: queres ir jantar é assédio ou é corte? Ou é engate? Não sei, percebes? E eu acho que como não sei, se eu trabalhasse numa empresa e fosse solteiro, eu como não sei, não faço. E então prefiro, não convido para almoçar, não convido para jantar, às vezes sendo coisas profissionais. Sim, mas eu avisei que ia dar essa volta. Isto é, agora, não estou a dizer que não é estúpido. É irónico, claro. Que é, tu tens dados que te dizem que há homens que assediam mulheres em Wall Street. Tu tens dados que dizem que as mulheres não têm inventado acusações falsas em Wall Street. E mesmo assim, eles ainda se fazem, ou seja, sendo eles os perpetradores, ainda se fazem de vítimas. Mas eu disse, então, quem é que manda? Não são os homens que mandam, vão reagir, estás a tocar o urso. Não estou a dizer que não deve ser feito. Sim, mas estás apenas a constatar o que ia acontecer, sim. Olha, o Pedro Soares diz que livros de comediantes recomendam. Estou a acabar o Ora, como eu dizia, do John Cleese e preciso de dicas para me lançar ao próximo. Conheço muito poucos. Compra a bibliografia do George Carlin, por exemplo, o When Will Jesus Bring the Pork Chops? Só o título é bom. O Brain Drops. Em vários. Alguns de textos que ele usava de stand-up, outros não. E não tenho lido muito mais ultimamente, por acaso. De comediantes, não tenho. Eu sugiro 2 livros que eu acho que estão publicados em Portugal. Um é o do Trevor Noah, Born a Crime. Que é uma história engraçada e ao mesmo tempo tragicómica, porque como ele era filho de um branco e de uma negra, isso, segundo a lei do apartheid, considerava um crime, ou seja, ele não podia estar na rua, que podia ser levado pelas autoridades porque era considerado um crime. Acho que outro livro publicado em Portugal é o Modern Romance do Aziz Ansari, para quem gosta de cenas de Tinder e deve ser inspirado na série dele, não? Sim, acho que sim. No Master of None. Há um comediante que eu gosto muito, que é o Patton Oswalt, sabes, aquele gordinho? Sim. Ele escreveu um livro chamado Zombie, Spaceship and Wasteland. E depois há um tipo que é o David Sedaris, que não sendo comediante, stand-up e tal, é um tipo que escreve muito sobre família, mas muito do ponto de vista do humor. Se procurares, o nosso ouvinte procurar no YouTube, há várias passagens de livros dele em áudio. Aliás, o que o catapultou para a fama foi um texto que depois saiu num podcast, em que ele conta o tempo que trabalhou como duende num centro comercial durante o Natal. E é hilariante, ele a contar o que é que se passava no centro comercial. E ainda há um autor que não é comediante, mas que é o Junot Diaz, que é um dominicano-americano, que todos os livros dele, eu acho que a tradução do livro dele em Portugal não é muito boa, mas os livros dele têm bastante humor. Não. Tenho que ler. Ok.
Ana Cláudia Silva, olá senhores barbudos. Parece que um dos maiores receios do Guilherme concretizou-se. O comediante Ian Cognito faleceu em palco e o público achou que fosse uma brincadeira. Foi em Inglaterra, ele já não estava a sentir-se bem antes de atuar e durante o espetáculo até fez umas piadas sobre poder sentir-se mal e ninguém acreditar. O resultado, só ao fim de 5 minutos, com ele sentado no chão, em silêncio, é que perceberam que não era a gozar. Tu já tinhas dito que tinhas este medo de morrer em palco? No fim da minha tour anterior, acabava sempre o espetáculo a dizer isso, nos agradecimentos, Sim. que era o meu maior medo, era ter um infarto, caía no chão e o que é que o pessoal fazia? Ria e aplaudia. E até perceberem que era a sério. Ou seja, basicamente este gajo plagiou-te. Plagiou-me. Sim. Mas plagiou-me com empenho, assim, vale a pena. Mas agora já não posso usar. E eu costumava dizer isso em entrevistas e não sei o quê. Ia falar dos nervos. Agora já não posso dizer porque parece que eu estou a plagiar. Sim, mas podes... Tenho que o referenciar como aquele cabrão fez. Afinal, que é o Ian Cognito. Ian Cognito. E pronto. E é verdade. Eu falava disso muitas vezes e, pelos vistos, o meu receio não era assim tão infundado. Não. E agora, como sou hipocondríaco, vou ficar com essa merda. Vai começar a doer a cabeça Mas em palco agora, e estou a ter um AVC. as probabilidades de já morreu um comediante este ano, Sim, né? é como os aviões, né? Quando cai um, não cai outro a seguir. Eu não sei se a estatística funciona assim, a lei das probabilidades. Acho que são acontecimentos independentes, Okay. já era boa. O José Marques, antes disso, o David Martins diz que só vem aqui mandar um abraço, agradecemos o abraço, outro para ti. O José Marques diz: olá meus lindos, não é uma pergunta, mas sim uma espécie de desafio. Conseguem dizer o vosso top de filmes, top 5 de filmes e de séries? Grande abraço e tive muita pena não estar cá no preciso dia em que vieram a Coimbra. Para o Guilherme até quinta. Vais a Coimbra? Na quinta? Vou a Coimbra, atuar. Okay. Sim. Olha, eu fiz aqui uma lista, mas não é de todo um top no sentido de mais importante ou o que eu acho melhor. Foram filmes que me vieram à cabeça. Pá, se eu tivesse dias para pensar nisto, a lista seria muito longa. Portanto, foi um processo de associação livre. E em relação às séries, posso dizer o The Wire, Sopranos, Sete Palmos de Terra, Mad Men, Seinfeld, VIP, que é a série de HBO. Já estás a passar os 5. Ok, Angels in America e Breaking Bad. Ok. De filmes, Padrinho, Pulp Fiction, Fight Club, Manhattan. Há um filme espanhol que eu vi há muito tempo, mais pelo impacto que teve, que eu tinha para uns 18 anos, que é o Ramón, que é o primeiro filme da Penélope Cruz e do Javier Bardem. Já vi. Há pouco tempo. O Aquários, que foi um filme brasileiro que eu vi há 2 anos com a Sónia Braga, pá, muito interessante. Este ano Roma. Pá, e depois o Scorsese continua a ser, com o Goodfellas e o Lobo do Wall Street, continua a ser obras-primas. E, por exemplo, do Kaufman, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ora bem, séries, cheguei a pensar. Rua César? Rua César. Breaking Bad, sim. Californication. Bom. O Dark, da Netflix. O alemão. Gostei muito. Seinfeld, sim. O Extras, do Ricky Gervais. Mais até do que o The Office, eu acho que o Extras eu gostei mais. Portanto, podemos ir com essas 5, haverá outras. Filmes, mais difícil. Sempre primeiro à cabeça é o The Man from the Earth. Foi um dos meus filmes favoritos. Que eu vi graças a ti. Porque me surpreendeu muito, também não... Se eu já estivesse à espera ou assim, se calhar não teria tanto. O Fight Club, sim, também eu poria lá. E depois é difícil. Muito difícil. Não consigo decidir. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind também gosto muito. Gosto muito de uns que vi há pouco tempo, mas lá está, é porque estão aqui no Top of Mind, tipo aquele Bem-vindos ao Norte que eu falei, ou The Invitation, que está no Netflix, também é um thriller giro, mas não é dos meus filmes favoritos, mas dos últimos que vi. É bom, mas talvez se me lembrava de algum, mas não. Mas não sei, mas há muitos giros. O António Diniz diz: olá amigos barbudos, apenas queria agradecer por fazerem este podcast que me faz companhia nas minhas voltas de bicicleta e caminhadas pela Serra da Estrela. Ora. Um queijinho da Serra, hein? Um queijinho e um presuntinho. Aqui vai a pergunta: quais os vossos podcasts favoritos, nacionais e internacionais? Boa continuação de trabalho e muito sucesso nas vossas vidas. Para ti também, António. Muito obrigado igualmente. Eu ouço muito poucos. Internacional, o único que eu ouço é o Joe Rogan. E ele faz tantos que acaba por me tirar espaço para ouvir outros. Em Portugal, não ouço quase nenhum, tenho que ser sincero. Já ouvi alguns e gosto, e de vez em quando vou ouvir, mas não sigo. Mas o Ar Livre do Salvador Martinha, acho que é fixe.
O do Pedro Teixeira da Mota também, AskTM, é isso, AskTM. Do Dário, que é o segundo, também é giro. Pá, basicamente dos colegas humoristas, de vez em quando vou ouvir e gosto. Pá, mas não sigo religiosamente. O único português que eu seguia religiosamente era o Nespera no Cu. Aí eu ouvia todos. Mas de resto não. E pá, não é por não gostar. Lá está, acho que esses são todos fixes e há aí vários a surgir também porreiros, só que não tenho tempo. É muito isso. Ok. Eu estou aqui na minha aplicação de podcasts, como podes ver, tenho bués. Eu também ouço mais estrangeiros, vou dizer alguns. Olha, o Conan O'Brien tem agora um novo podcast em que entrevista. Já ouvi dizer. E é bastante interessante, tem convidados interessantes. Há um podcast do Expresso para quem gosta de livros chamado Palavra de Autores, e em que entrevistam autores. O da semana passada foi o Filipe Melo, que aliás tem um livro de banda desenhada que me parece interessante, que é sobre a Guerra Colonial. Eu não me lembro agora o nome, mas fica curioso. Há um podcast que é o Fresh Air, que é um programa diário de uma rádio americana que tem boas entrevistas, normalmente relacionadas para a consciência, cultura. O Making Sense, do Sam Harris, que já aqui falámos muitas vezes. O Bill Burr também tem dois... Sim, também é de vez em quando. Em que ele grita contra as pessoas, basicamente. Ele destila ódio para o mundo. Quem gosta de informação, tanto o Washington Post como o New York Times tem um podcast diário, sempre com tema. Há um muito interessante que é o Revisionist History, do Malcolm Gladwell, aquele gajo que nós falámos das 10.000 horas, que escreveu o livro, que são sempre histórias muito improváveis, e é bastante interessante. Há o Classic Serial, que muitas pessoas, que foi dos podcasts mais ouvidos de sempre, não é? Que já teve 3 temporadas. E já ouviste um que é tipo uma série de ficção? Há vários. Há o The Night, como é que se chama? Pá, que é um boeda estranho. O Ricardo Cardoso é que me mostrou isso. Eu acho que sei o que é que estás a falar. Eu tinha aqui. Pá, é engraçado ver o que é que podes fazer com o formato podcast. Mas sabes que há vários, tipo, há 2 podcasts que já se tornaram séries da Netflix. Sim. Eu queria fazer uma novela, percebes? Uma novela em podcast, sim, com os sonzinhos e a cena, só mas não parecia, só dá boa de trabalho. É isso que eu ia dizer. Mas queria fazer. Mas uma novela, tipo, no gozo, não é? Tipo... Ou seja, tu até podes escrever um guião e consegues fazê-lo. O problema é depois tens que ter atores, sons, porque depois aquilo vive muito. O ator era eu, fazia a velha, mas depois precisas de som de porta, som de não sei o quê, porque vive muito disso. Claro, claro, sim. Mas ainda é uma coisa que ainda hei de fazer. Uma mini série. E há uma história do caraças que ainda está a decorrer, que é o To Live and Die in LA. Eu acho que já falei disso aqui, que é uma história do desaparecimento de uma miúda, que é bastante interessante. Espero que o nosso patrono designado esteja a tomar nota de tudo para depois voltar tirar atrás a lista. Ok. Muito bem, vamos seguir então. O Pedro Bastos fala-nos aqui da Notre Dame, já falámos disso, e tem uma situação pessoal que queria nos expor. Expõe. E que é a seguinte: será mais vantajoso fazer um curso universitário com pouca saída, filosofia, ou aproveitar uma oportunidade para ir trabalhar no estrangeiro num emprego bastante bom? Já falámos aqui um bocadinho nisso. Eu acho que no caso dele depende do que queres fazer. Se queres ser um académico... Queres trabalhar num call center? Vai para a filosofia. Vai tirar a filosofia. Não, mas imagina, tu podes querer seguir uma carreira académica e ser um estudioso de filosofia. Por exemplo, o João Tordo, o escritor, tirou o curso de filosofia e depois decidiu ser escritor. Eu acho que as duas coisas são válidas. Ou seja, tu podes querer fazer um curso para ter uma base, um conhecimento que até podes não utilizar depois no teu emprego. E há muita gente que faz isso. Há muitos jornalistas que não tinham cursos de comunicação social, têm de outros. E muitas vezes até pela experiência pessoal de estares na universidade e pronto, não é? Isso também é bom. Portanto, tem a ver com aquilo que tu queres. Olha, se tu achares que é mais importante nesta altura da tua vida ir lá para fora e conhecer outras culturas e o emprego é bom, mas o emprego é bom o quê? Para algumas pessoas pode ser bom trabalhares num resort nas Bahamas. Para outra pode ser... Ou apanhar morangos porque pagam bem. Sim, ou então estás na City a trabalhar numa consultora e a ganhar imenso dinheiro, mas estás fechado num escritório de 16 horas por dia. Quer só dizer que o facto dele ter a oportunidade de escolher, ficar a estudar ou ir trabalhar, já faz parte dos privilegiados, como nós todos estamos aqui, não é? Mas sim. Eu acho é que o pessoal deve ter bem noção, e é isso que é importante, que é, vou para um curso de filosofia para fazer o quê? Vou porque quero ser filósofo. Não sei se precisas ir para o curso de filosofia. Ficas em casa, estudas, lês umas merdas e pronto. Queres ir dar aulas e ser coisa? Ok, faz sentido. Mas é perceber que
depois disso não há nada. E todos os que entram para a filosofia todos os anos não podem ir todos para professores. Claro. Mas... E porque, não, acho eu, não tem mais nenhuma saída. O que é que tem filosofia de saída na área? Podes ir se calhar para investigação criminal. Eles têm uns lugares reservados, mas é mais para psicologia. Filosofia, será que também podes ir para investigação, se quiseres ir, de investigação judiciária? Sim. Era uma coisa que eu, por exemplo, gostava de fazer. Sim. Era uma das coisas. Eu pensei, houve uma altura que havia vagas. Acho que é um centro de estudos judiciários. Havia vagas e eu ainda tive para me inscrever. Só que, como eu era engenheiro informático, ou estava em engenharia informática, já tinha acabado, dava para o cybercrime. E eu isso me interessava. Eu quero andar a apertar com as pessoas. Então, caralho, foste ou não foste, filho da puta. É tipo estar a fumar e a tirar a beata assim na cara. Sim, mandar-lhes o fumo para a cara. Isso é que eu queria, não é? Agora cá estar a ver a pedofilia na internet. Entras na sala de interrogatório com 2 listas telefónicas. Sim. E mandava, desliga a câmera. Para as pessoas que não sabem, porque se calhar já não são desse tempo, supostamente bater com listas telefónicas no lombo não deixa marca. Não deixa marca. Era o que só via dizer, não era? Sim. Toalhas molhadas também. Não é? E então, é ter atenção a isso. Portanto, não podemos responder porque não temos a informação toda sobre o caso específico, mas... há sempre a hipótese de trabalhar 1 ano, ganhas dinheiro, ganhas experiência e depois vais tirar o curso a seguir. Se viste que não é para ti. Sim. Olha, que é um compromisso menor do que isto tirar o curso. Se não estás a gostar no primeiro, já entraste no curso, acaba. Ou não. Muita gente comete o erro de ficar lá ad eterno só para ter o canudo no fim e não ter emprego. E mais valia ter ido logo para um curso técnico e hoje em dia era eletricista e estava aí a ganhar mais que um engenheiro. Porque é um facto. Ou canalizador. E ganhas mais do que um engenheiro informático numa consultora. Se fores bom, né? E se souberes bem altrabar as pessoas. Pedir 200 euros para ligar um interruptor. Mas realmente depende muito daquilo que tu queres fazer. Estava a lembrar do meu sobrinho, que tem 18 anos. E o gajo é super atlético. Tipo, é super físico, faz boxe, thai boxe, adora desporto. E então ele disse que... porque uma das preocupações dele era... como é que eu vou sobreviver? Tipo, vou ter que ter um ordenado, não é? Que é uma coisa curiosa. Eu não me lembro se alguma vez tive essa inquietação, assim, sinceramente, de como é que vou sobreviver. Mas então ele pensou, olha, vou para a escola de oficiais. Vou fazer o curso superior na tropa. Eu gosto de fazer exercício, gosto da disciplina, não sei o quê. E eu disse-lhe, então, parece-me bem. Se é uma coisa que tu gostas e gostas de exercício físico, parece bem. Depois, se calhar, lá vai descobrir outras coisas. Sim. E ao fim, se calhar, imagina, faz o curso. Eu acho que eles depois têm que trabalhar alguns anos, não é? Para lá, até poder sair, não é? Sim. Tem ali uma negociação. Mas depois disso podem fazer milhares de coisas também, sim. Nada é definitivo, não é? Sim, eu acho que não. Acho que hoje em dia, com a constante mudança, acho que... podes arriscar e fazer, há sempre retorno por norma, né? A não ser que, lá está, os que não têm a oportunidade de escolha e que chegam aos 17 e aos 18 e têm mesmo que ir trabalhar, esses é que estão na merda muitas vezes. Esses é que estão na merda. E felizmente cá não tens que te endividar 200 mil euros para tirar um curso. E o que ajuda. Por um lado prejudica, porque podes acabar o curso e ficar em casa a coçar os tomates, não é? Porque não tens as contas para pagar. Mas por outro lado, não te afundas em dívidas para tirar um curso às vezes que depois a sociedade não te retribui. Não é? Sim. Mas pronto, vamos continuar. Próxima. Não há mais naqueles que eu retirei. Não há mais? Não, vê lá se tens aí mais. Temos que ver aqui, que eu acho que havia mas entretanto, enquanto procuras... Sim. Posso-te trazer alguns temas rápidos e quentinhos. Traz tudo. Tipo aquela polémica do boneco negro no Isqueté. Sim. Que as pessoas podiam bater para... eu adorei essa polémica. Então supostamente havia um boneco numa zona do Isqueté que era para as pessoas poderem esmurrar. Supostamente não, havia mesmo. Sim, havia um boneco no Isqueté que as pessoas podiam morrar, era tipo uma brincadeira para aliviares a tensão, não é? Tinha tipo um bastão boxe, e tinha um bastão. Só que o boneco era negro. E então, racismo. Racismo. Eu não sei se... Eu não estou a dizer que as pessoas que bateram no boneco são racistas. Mas não sabes o twist. Qual é que é o twist? O boneco era branco. Estava preto por causa das bastonadas. Tinha ficado preto por causa das bastonadas. Esse foi o twist delicioso. Okay. Então isso é twist delicioso. O boneco era branco. Sim. Mas, ou seja, se o boneco fosse negro... Eu percebo que em algum momento alguém diga, olha, se calhar, tendo em conta o contexto em que nós vivemos, é possível que isto evoque questões colonialistas e escravatura num país em que não resolveu bem. É legítimo levantares essa questão, percebes? Sim, não, eu percebo que seja legítimo, mas a questão podia ser, porque o preto estava a 10% de desconto e a gente comprou mais barato. Claro, podia ser tão simples quanto claro isso, que sim. Não é?
Agora, Claro que o sim. twist delicioso foi que o boneco era branco. Claro. Só que o Mas bastão, isso- como era preto, tanto de darem, estava marcado. E também, por exemplo, imagina que tinha sido 10% de desconto, que nunca ninguém tinha visto aquilo como um boneco negro, estamos numa sociedade pós-racial, mas havia um dia em que chegava um gajo com um capuz branco na cabeça e já outra começava, coisa, sim, já outra e coisa. começava a bater Sim, no boneco. sim. Se calhar aí Era o boneco, diferente, sim. sim. Então, temos aí mais perguntas? Temos. Ah. Hugo Santos, qual a vossa opinião em relação ao excesso de termos ingleses usados na nossa comunicação diária? Parolice, falta de amor à língua materna ou apenas facilidade de expressão? Como evitar frases do género, fui a um workshop, lá tivemos um briefing onde recolhemos os nossos inputs e aguardamos feedback por mail. Algo muito bem satirizado no famoso sketch dos Gato Fedorento. Eu não tenho nada contra. É daquelas coisas que brinco também com isso, mas não tenho nada contra. Vivemos num mundo global. Sim. Em que o inglês é a língua mais usada. Sabes que isso não acontece só em português. Por exemplo, o holandês utilizam imensas palavras inglesas como nós. E acho que, por exemplo, brainstorming. Sim. Como é que tu dizes em português? Primeiro não há um termo, é uma reunião. Pronto. Vamos debater umas ideias. Vamos bater bolas. Vamos partir pedra. Estás a ver? Sim. Mas brainstorming sim. é um Mas termo mais técnico. É verdade, mas eu acho que há sempre temas apropriados. Eu, na minha linguagem pessoal... Ora, eu tento também não usar muito. Sim, mas, eu por exemplo, tento quando não trabalhava usar. startups, usava muito. Tinhas que usar, toda a gente usava. Não é? Mas, por exemplo, isso depende muito também do interlocutor. Eu tenho vários amigos estrangeiros e às vezes alguns são a primeira língua ou a língua de comunicar em inglês. E ainda agora aconteceu este fim de semana que estava com uma amiga americana que fala português corretíssimo, mas ocasionalmente, imagina, se é uma palavra que te vem à primeira à cabeça em inglês como brainstorming, que é mais fácil, utilizava essa palavra. E o que eu acho é que sim, se abusa disso um bocadinho, e isso tem a ver também um bocadinho com a cultura de cada país, porque em Espanha eles têm, não é claro que utilizam palavras em inglês, mas têm muito mais cuidado. Mas é porque eles não sabem um caralho de inglês. Hoje em dia Por sabem norma. mais. Hoje em dia sabem um bocadinho Dobram mais. os filmes todos. Sim. Mas hoje também há, cada vez há mais sessões originais, as pessoas mais novas falam um bocadinho melhor, mas eles são mais protecionistas em relação à língua. Então, por exemplo, nós temos self-service, eles têm autosservício. Nós temos computador, que é a derivação de computer, eles têm ordenador. Sim. E eu acho que é bom que se misturem línguas... Sim. Olha, vocábulos, no rap, por exemplo. não tenho problema nenhum. Acho que há pessoas que abusam Claro, disso. sim. Eu, por exemplo, quando estou a escrever, sempre que há uma palavra em português que eu acho que faz justiça àquilo que eu quero dizer, eu utilizo. Sim, há outras também. que não. Sim. Por exemplo, no outro dia estava a escrever uma coisa, não sei o quê, dos apresentantes coreanos, damas coquette, que é uma palavra francesa. Tu podes dizer sedutoras, do engate, não é bem a mesma coisa até para o contexto, não é? Agora, o que eu acho é que as marcas, e das mais conhecidas aos restaurantes de esquina, estão cada vez mais vulneráveis. Por exemplo, há o mini preço Family. Sim. Há o continente On Ice. Porque não mini preço Família? Sim, Ou, aí sim. ou o continente Congelados. Sim. Sabe? Ou seja, eu não acho que aí Family ou On Ice sejam suficientemente sedutores para me levarem a comprar uma pescada. Estás a perceber? Ou seja, é tipo, congelados, é isto mesmo que eu quero. Sim, mas é como o light, não é? É o light, não é leve. Sim. Alguns usam leve, mas é o light. Porque ficou conotado àquele, isto tem poucas calorias, vou comprar. Sim, Ou sim. diet, não é dieta. Mas sim, acho que também se abusa, mas não tenho muitos problemas com isso. Mas há gente que pode ser irritante, às vezes. Sim, sim. Não, a mim irritava-me quando eu trabalhava e diziam o budget. Caralho, é o O orçamento, orçamento. sim. Foda-se, porque é que é o budget? Claro. Mas quando eu dizia, depois dá-me feedback disto. Sim, Retorno. não fica, estás a ver, dá-me o retorno disto. Sim. O retorno não pressupõe a avaliação. O feedback é um retorno com avaliação, Sim. com opinião. O retorno pode ser só responderes. Não sei. Sendo que feedback no original quer dizer retorno. Sim, eu sei. Sim. Mas no Ganhou nossa já linguagem outra tipo, carga. Diz-me o que é que achas sobre isto. Sim. Não é? Pronto. Miguel Carvalho, boa tarde. Qual a vossa opinião sobre os preços praticados pela TAP na rota para o Funchal? Para o período da Páscoa, com a viagem de ida e volta em económica está a chegar a 700 euros. Como é que se consegue garantir a continuidade territorial desta forma? Abraço. Bem, eu não sei, eu imagino que as pessoas que vivem na Madeira têm descontos, como nos Açores. Eu acho que sim, tenho ideia. Sim. Não conheço o assunto. Pois. A lei da oferta e da procura, deve haver mais pessoas a querer ir para... Eu acho que as pessoas que vivem lá deviam ter prioridade, porque são insulares, não só prioridade em embarcar, como descontos. Isso é... Deviam. Ou devia o turista que lá vai deixar dinheiro? Mas se calhar não deixa dinheiro suficiente. Não sei, estás a ver? Não sei. Mas pronto, eu por mim, os aviões podiam chegar todos aos 500 mil euros, caso ninguém andava, e fazíamos túneis subterrâneos mais seguros. É isso.
É o que eu acho. Nada como viajar daqui para Nova Iorque num túnel subterrâneo. No Hyperloop do Musk, chegas lá assim. Não chegas lá assim. Chegas lá mais rápido que o avião. Chegas, mas são para viagens tipo 300 km, 400 Mas km. depois faz uma grande. Então, depois faz uma dessas. Mas, portanto, Miguel, lamento que não temos muito mais a dizer. Sim. Eu acho que é caro, obviamente. Se tu não és insular e estás no continente e só querias ir lá passar a Páscoa, epá, é chato, mas é a lei da oferta e da procura. Pois. Há muita gente, há poucos voos. Não. Não? Há poucos voos não, ou não fazem mais voos. Portanto. É isso. Diogo Caetano, boas, alguma coisa contra este tipo de cumprimento? Boas. Qual é a melhor maneira de cumprimentar uma pessoa? Boa tarde, bom dia, olá. Sim. Eu digo Para boas. mim. Na escrita, digo muitas vezes boas. Eu não, pessoalmente não Quem? digo boa noite, boa tarde e bom dia, olá. Não, eu boas. Eu não digo. Não gosto de tipo, quem diz obrigadíssimo, obrigadinho ou obrigadão. Obrigadão, posso dizer. Não escrito. Não escrito, pessoalmente. Não. Mas é um favor. Ei pá, obrigadão. Não, isso digo. Obrigadinho, não. Obrigadinho é raro. E obrigadíssimo. Obrigadíssimo nunca disse. Nunca disse, acho eu. Outras mais perguntas que eu tenho. Para o Guilherme, não se torna cansativo noite após noite ir para o palco dizer o mesmo texto? Ainda não. Depois de umas quantas datas, sim. Mas como o texto está sempre a evoluir um bocadinho e a maneira como eu o entrego acaba por ser sempre diferente e depende do retorno, do feedback do público, não é cansativo. Agora imagina os gajos que fazem tipo 300 ou 400 vezes o mesmo texto. Pá, deve ser. Mas para já ainda não. Para o Hugo, como é que escreves um livro? Começas por estabelecer as ideias gerais ou vais escrevendo e vai saindo? Abraço. É um equilíbrio porque depois de vários livros escritos, a mim o que me funciona melhor é ter uma ideia geral das personagens, para onde quer que a história vá e sobre aquilo que quero falar e que vou estruturando, mas há sempre espaço ao longo da criação para surgirem coisas novas. Ou seja, prepara-te para escrever, mas deixa depois que o teu fluxo da consciência, aquilo que está lá atrás e que te aparece nos sonhos e que se calhar não programaste, que venha ao de cima, porque isso é que é a criação, é interessante. Pá, mas há escritores, tipo o John Irving diz que programa tudo ao ponto de saber qual é a última frase do livro. O Philip Roth dizia, pá, quando me sento não tenho nada para escrever a primeira linha. A mim o equilíbrio parece-me interessante. Pois, acaba por ser como eu também a escrever stand-up. Às vezes só tenho uma piada e construo o beat à volta daquela piada, que é a punchline final, ou não, até pode ser no meio. E às vezes não tenho nada, e às vezes tenho o tema, e não tenho piadas nenhumas e coisas. Num dos specials do Dave Chappelle, o gajo tem aquela coisa brilhante, que ele diz aquela frase, kick you in the pussy. Yeah. E ele diz que aquilo é o punchline, sim. e depois passado tipo 15 minutos, Sim. faz todo um beat em que acaba com ele. Isso é um exercício fixe de escrita de comédia, que é teres a punchline e arranjar as premissas, fazeres o contrário. É mais difícil às vezes. O Gaiato Felipe diz: olá barbudos, pergunta mais para o Hugo, qual a tua opinião acerca dos whistleblowers? Devem jornalistas ir contra a lei pública mas fazer o seu trabalho jornalístico e denunciar fraudes e esquemas, ou devem manter-se fiéis à lei e por isso venderem-se as notícias mais fáceis? Obrigado. Já agora podemos fazer aqui um combo, que o Pedro Vera Cruz pergunta: Julian Assange, pirata ou Salvador? Qual a vossa opinião sobre o caso dele? Nem uma coisa nem outra, ou as duas coisas em relação a Assange. O problema é que, como em tudo hoje, ou se santificou o Assange como o arauto do mundo livre contra os imperialistas, ou como um chibo que colocou em risco a vida de milhares de pessoas. Não sei, eu acho que tem a ver com as motivações dele. Se as motivações dele eram apenas... As motivações e os atos dele. Eu vou mais pelas motivações. Porque qualquer ativista faz danos colaterais. Qualquer revolucionário, qualquer um, matou outras pessoas do outro lado e cometeu crimes. O que eu acho é, a motivação dele era Mas escuta uma coisa, um mundo mais livre em informação e as pessoas perceberem o que se andava a fazer, ou a motivação dele era deixar cair aquele poder ou aquele X para aquele subir. Exatamente. Se era isso, se ele tinha um interesse, se ele tinha o stake in the outcome, não é? E aí já é mais pirata. Há outras coisas que é, tu falaste disso e muito bem, qual é que era a intenção dele, e eu acho que ao longo da vida dele a intenção dele foi mudando. Claro.
Ou seja, não só pela vida que ele passou, por ter estado 7 anos fechado numa embaixada. Há um artigo extraordinário da New Yorker, escrito por um gajo que o conhece há 7 anos, em que conta o gajo, por exemplo, quando o psicólogo o ia ver, ele dizia: eu já não tenho a noção do tempo e do espaço. Acho que ele ficou maluco mesmo. Acho que dizem que mas ele já tinha traços, obviamente, narcisistas e quase messiânicos, não é? E eu não tenho dúvida que em alguns momentos ele queria, como tu dizes, um revolucionário e quer contribuir para que as pessoas conheçam tudo. A questão é, aquilo que ele exige aos outros e acusa os outros, como o governo norte-americano ou outros governos, ele próprio foi protagonista daquilo que acusa os outros. Ou seja, por exemplo, no caso, há vários casos, um deles é o caso da Rússia, ou seja, em que ele terá recebido, o Wikileaks terá recebido os e-mails do governo russo para mandar abaixo a Hillary, e portanto acabou-se por ver que os e-mails não tinham nada de extraordinário, mas influenciaram as eleições, e que ele odiava Hillary Clinton. Portanto, há aqui uma questão de isto foi uma coisa mais pessoal. É aí que eu digo. Os danos, então, mas assim, tu acusas os americanos de serem imperialistas e atacarem os outros governos ciberneticamente, mas depois vais colaborar com um governo que é igual ou pior e que persegue jornalistas e que mata jornalistas, que é uma coisa que os Estados Unidos não faz. E o comportamento dele também, e por exemplo com a questão da Chelsea Manning, que foi o que lhe deu as informações, ele começou por colaborar com 3 jornais que estão mais aptos do que ele, por várias razões, para lidar com aquela quantidade de informação, e que foi o New York Times, o The Guardian e o Der Spiegel, com provas dadas, e eles foram analisando aquilo e foram tirando, apagando nomes de pessoas que colocavam em perigo, porque não são só americanos, tipo imensos colaboradores, tipo pessoas que são tradutores no Iraque, percebes? Para ganhar a vida trabalham para os americanos. Essas pessoas iam ser assassinadas pela Al-Qaeda, entre outras coisas. Mas o que ele fez foi, ele chateou-se, não gostou da forma como o The Guardian estava a tratar os documentos e meteu os documentos todos. E agora houve um grande dump depois dele ter sido detido. Foi? Okay. Então estão lá casos de fecheiros da média. Mas, por exemplo, tem coisas estranhas como a Wikileaks tem muito dinheiro. Tipo, há um tipo que trabalha com ele, diz que só em Bitcoin tem milhões. Sim. E ele continua constantemente a pedir dinheiro para certas campanhas, ao ponto de já oferecer recompensas. Quando foi o caso do James Comey, que foi o diretor do FBI despedido pelo Trump, e o Trump disse que eu tenho cassetes daquilo que tu me disseste, e ele fez uma campanha porque queria pagar $100 mil a quem tivesse esses cassetes. Toda a gente dizia, isso não existe, não há gravações dessas conversas, é impossível. E ele conseguiu arrecadar mais não sei quantos milhares e milhares de euros. Portanto, também há aqui um lado um bocadinho obscuro quanto às questões do dinheiro e das motivações. O que me preocupa mais é, no meio desta confusão toda, que se começa a criminalizar a liberdade de expressão. Amigo, o que me faz mais confusão é, eu acho que isso o não foco implica... está errado. Porque por muito pirata que ele seja, o que ele expôs é mais grave, acho eu, do que o que ele possa ter feito. E o foco está aqui. Está no gajo. Tá bem, mas é como o Rui Pinto. Sim, mas nem sempre o que ele fez foi isso. Quando ele colabora com os russos e manda os milhares de e-mails da Hillary Clinton que não tinham nenhum crime, que não tinham nada, que foram investigados pelo FBI, o que ele está a fazer é apenas influenciar uma campanha política, sem trazer mais verdade necessária. Mas o que ele expôs não é mais grave do que isso? Do quê? Da Hillary Clinton? Sim, o que ele expôs daquelas cenas dos gajos a matarem inocentes. Não, mas isso é antes. É o que eu estou a dizer. Está bem, mas eu estou a dizer... Mas mesmo daí, o foco sempre foi ele e temos que apanhar este gajo. Está bem, mas uma coisa é tu dizer assim, estou a expor um governo que mata pessoas, que percebe pessoas, que faz estas operações que devem ser condenadas segundo a Carta dos Direitos dos Homens. Mas não aconteceu nada. Ninguém foi julgado contra crimes contra a humanidade. Nada. Percebes? Pois. O foco saiu daí. Tá bem, mas como o Snowden quando expôs a cena da NSA. Não aconteceu nada. Mas quando tu fazes o facto de tu teres uma boa ação não mitiga uma má ação. Isso que eu estou a dizer é, tu não podes dizer que ele é só um herói ou é só um canalha, porque ele é claramente uma personalidade bastante complexa, tão complexa que aliás há um livro do Jonathan Franzen que é o Purity ou Freedom, já não me lembro. Mas que tipo, uma personagem, são quase 200 páginas sobre uma personagem que é baseada nele. E claramente ele não é apenas um mártir
que denunciou, porque depois outras ações dele revelam que ele tem interesses pessoais e que no caso dos e-mails, por exemplo, da Hillary Clinton, os danos que ele criou ao mundo, ajudando a eleger o Trump e com a participação da Rússia, não sei se não são piores do que se a Hillary tivesse ganho. Não sei, isso já não sei. Agora, o que eu acho nestes casos sempre dos whistleblowers, e não sabemos se ele é um whistleblower ou se era um hacker também, não é? Sim. Portanto, há sempre ali a ideia como no Rui Pinto, não é? Tu não sabes se o gajo só recebeu os documentos ou se ele os sacou. E a minha questão é sempre, ok, mas agora está cá fora os documentos, portanto agora... Sim, claro, eu acho isto, que sim. Vamos deixar que a justiça funcione, mas vamos dar atenção a esta merda toda que foi exposta e nunca se dá. Nunca se dá. Vira-se sempre para... eu não sei. O gajo é um herói, é um vilão, sim. torna-se um filme ali à volta daquilo sim. e afasta-se completamente da atenção do que interessa, que foi, olha aqui crimes contra a humanidade que ninguém pagou. Isso é que é estranho. Isso a mim é que me faz confusão. Mas eu acho que eu não devia ter preparado isso, mas eu acho que houve algumas consequências do diplomatas. Pode ter havido algumas, mas não foi provavelmente não levou sanções, acho eu, não é? Da comunidade internacional e coisas assim. Mas pronto, se calhar até levou. Eu estou a falar do cu, mas se houve, não me parece. Ou pelo menos não. Agora, o que eu acho não é que houve... sim, é inevitável que os jornalistas utilizem whistleblowers. Aconteceu isso em toda a história para se descobrirem coisas às vezes. Tem que haver pessoas que se chibem contra a lei. Portanto é um equilíbrio difícil, mas eu não acho que continuo a achar que os jornalistas devem proteger as suas fontes se o interesse público prevalecer sobre aquilo que elas vão informar. Vão ser tempos, já se está a entrar, não é? Em tempos que vão ser estranhos e diferentes também para o jornalismo. Gonçalo Demandeval, Game of Thrones vem? Tu vês? Vejo. Eu não. Qual acham que vai ser o final? O que acham deste pensamento? E quando o povo para o trânsito para deixar passar as caminhonetas dos clubes grandes, mas não para o trânsito para reivindicar os seus direitos como cidadãos? Abraço. São duas perguntas muito diferentes. Sim. Quanto ao Game of Thrones, eu não penso como é que vai ser o final, porque gosto de deixar isso para os profissionais, como os tipos que escrevem a série. Eu quero ser surpreendido, portanto não passo muito tempo a pensar no que é que vai acontecer. Nunca tinha pensado isso de parar para os autocarros, mas acho que é uma boa imagem da falta de... E parar para os políticos. Porque caralho é que tem que vir com os batedores para passar à frente do trânsito. Os políticos que vão não sei para onde, vão para um jantar de gala. Isso faz um... E ainda por cima passam... Mas tu percebes que, por exemplo, um Obama ou um presidente da Alemanha precisa fazer isso por questões de segurança. Não pode estar parado no trânsito. Se ele fosse num Clio, ninguém sabia quem ele era, estás a ver? Se fosse num Clio tranquilo... Não sabia, porque há turistas que podem... Eu sei, mas... Não, estou a dizer, eu compreendo agora, tipo, o deputado que vai daqui para ali... Isso é que eu acho ridículo. Mas pronto, isso sim, para deixar parar o trânsito, e somos nós que pagamos. O que não deveria ser, porque se eu tiver um negócio e quiser pôr a polícia à porta, eu pago. Os clubes de futebol não. Os clubes só têm tanto dinheiro que a operação policial... Eu não sei se não pagam. Acho que pagam. Olha que acho que não. Posso estar... Se pagam, fui induzido em erro por um artigo que eu li há uns tempos, que se falava disso até por causa do Obama, quando veio cá, nós pagámos polícias, né? E aquilo era uma conferência, era um negócio. Pagaram 500 mil euros para o gajo vir, portanto pagassem o policiamento. E então juntava as duas cenas. Agora podia estar errado, não fui ver se aquele jornalista tinha investigado bem as coisas. Hoje em dia não se sabe realmente. Miguel Tolda, viva, na vossa opinião, o que é que impede a televisão portuguesa de produzir um programa num formato semelhante ao Herman Enciclopédia? Será um formato datado nos dias de hoje ou não há uma equipa de comediantes para todos os escritores que unam para criar algo semelhante? É isso. E depois fala do Ricardo Espreito, mas que é mais inspirado no Daily Show. Bem, acho que os formatos hoje são um bocadinho diferentes. Podia haver um programa de sketches que tivesse um elemento aglutinador. Sim, tens o Falta de Chá, por exemplo, que é excelente, Chá, está no YouTube. Que é melhor do que o Herman Enciclopédia, obviamente. Eu acho que ali juntaste uma geração de ouro, tanto de atores cómicos como de escritores, não é? de argumentistas. Os gajos ali, tinhas o Marco, o Quadros, os Gatos Fedorentos. A televisão era diferente. Era diferente, havia dinheiro, provavelmente, para pagar essa gente. E o público era diferente. Por alguma razão, hoje tu no horário nobre tens reality shows, não é? E novelas. E Agora, se eu acho que era possível fazer, era. O que eu acho é que... Mas as televisões não querem apostar nisso. Sim, mas também é difícil porque eu acho que também não ia ter tanto público como tem o Quer Casar com o... Sim, não, e também está tudo, dificilmente irias conseguir reunir um Dream Team neste momento, estás a ver?
Se tu dissesse provavelmente ao Gato Fedorento, e ao Bruno Nogueira, e ao Herman, e ao Quadros, e ao Pombares, não sei, basta fazer um programa todos, eles diziam, não, estás a ver? Provavelmente. E então, difícil. Continua o bom trabalho, sei o quê. E agora sim, acho que vou para os teus. Ou seja, acho que tu tinhas começado a ver do fim. Grandes entusiastas de casamento, como eu dizia. Então é isso. Comediante incógnito. Espera aí que eu acho que tinha aqui mais um. Espécie de desafio, barbudos, podcast favoritos. Hoje, infelizmente, penso que Fogo Notre Dame. Adoro este momento em que tu lês pedaços dos comentários. É tipo um rap. Rap de e pronto, era o último que estava aqui, que era o que não estava. Que era lá os dois. Guilherme, como é lidar com o exercício de coninhas que te começou a seguir depois de Levanta-te e Ri. Um abraço de um luso-descendente de Alverca. Porque desde que foste ao Levanta-te e Ri, sim, mas não veio assim tanta gente. Sim, não veio assim tanta gente, até porque eu não falo disso no Levanta-te e Ri, que sou o Guilherme Duarte, tem página, tem outro nome, mas recebi provavelmente mais gente no Instagram do que na página. Mas não acho que foi só Levanta-te e Ri, eu atribuo isso, mas também de outras coisas. Dá a promover mais espetáculos, entrevistas, aqui e ali. Há gente que vai chegando e que não sabem ao que vai. E então, depois, quando leva com uma bujarda que nem era assim muito forte, portanto, eu tenho que arranjar uma mais forte para hoje ou para amanhã, a ver se consigo incendiar e vender mais bilhetes. Mas é um exercício normal. Eu sempre disse isso. Quando faço uma coisa, quando fiz a cena dos cães, a seguir senti a necessidade de esticar a corda para o pessoal que vem perceber para o que vem. E não é só por mim, é pelas pessoas. Tu vês, olha uma foto de um cãozinho, like na página. Depois a seguir, os padres vão com as crianças. Caralho, o que é que foi isto aqui? Que mudança foi esta? E portanto acho que também é bom para as pessoas perceberem que, apesar de eu não fazer humor negro especificamente, nem maioritariamente, gosto de ir para aí às vezes e gosto que algum do meu humor vá para aí e portanto, como tal, gosto de que as pessoas fiquem avisadas. Portanto é sempre giro ver essa triagem. Mas houve muita gente que disse, eu já te segui há muito tempo, mas isto para mim foi o limite. Aqui ainda é pior. Quando o limite é Notre Dame, Aqui no por cima pode ser reconstruída. Ou seja, sei que se perderam algumas coisas, mas supostamente recuperaram-se muitas outras. Claro que se perde sempre, mas... Não, e se já seguias há algum tempo, já me viste a fazer piadas com, por exemplo, pedofilia ou com cancro. Então significa que tu achas que eu estou a regozijar-me com o fogo, que a piada é igual a regozijo. Então significa que antes achavas que eu, quando faço com pedofilia ou com cancro, eu estou a tirar gozo de alguém que está doente ou de uma criança que é violada. Ou seja, e tu gostavas de mim. Portanto, tu és o doente mental. És doente mental e vai-te curar. É isso. Olha, temos que ir embora porque eu acho que está uma barraca a arder ali no Lumiar e eu tenho que ir lá tirar uma foto ao lado e chorar. E chorar, é isso. Qualquer edifício que arda. Eles se indignaram mais com isto como pedrogam, caraças. O Ciresp. Hoje, a partir de hoje, o meu livro Filho da Mãe está nas livrarias. Em breve vou sortear aqui entre os patronos alguns livros. Ora, vais fazer apresentação ao vivo? Vou fazer uma apresentação de 11 de maio na Casa Independente. Já falámos disso, tu já gozaste com a Casa Independente. Eu não vou dizer que sou teu amigo, senão eles vão cuspir no meu... Tu estarás aí, eu 11 de maio estou em Braga. É verdade. Mas falaremos depois do evento e imagino que não esteja já em todas as livrarias hoje, mas nas grandes cadeias já estará disponível. E na internet. E na internet já está em pré-venda, na FNAC, na UC e na Bertrand já estava também em pré-venda. E é isso, para mim está feito. Eu acho que é um bom livro para as pessoas usarem na praia, dá estilo. Usarem tipo o quê? Para pôr a cabeça, para tapar o sol. Aquele livro de praia, como por exemplo no ano do Leonardo, do Código da Vinci. Sim, eu acho que é um livro 9 em cada 10 pessoas na praia tinham o Código da Vinci na mão. Da retrete à praia. Do comboio à charrete, se fores um agricultor, é um livro que se adequa a todas as situações. Adequa-se a todo. Sim. Choras a ler o livro? É possível que chores? Houve pessoas que já choraram. Foi? Pronto. Então, portanto... Mas também te rires, acho eu. Também ris? Sim. Pronto. Mas choras. Pronto, é isso. Portanto, não só para as pessoas saberem se podem ler em público ou não. Eu não estou a dizer que tu vais chorar, estou a dizer, ou seja, não estou a dizer, é um livro para chorar, não é nada disso. Estou a dizer é que já houve pessoas que já choraram. Sim. Tal como, por exemplo, eu vi uma rapariga a ler 50 sombras de Grey no comboio. E estava-se a tocar. Não, mas começou a ficar bué da corada. E a seguir foi à casa de banho. E, portanto, calculo que tenha ficado excitado. E quando se levantou tinha uma pocinha na... Tinha, veio a empregada a colocar. Cuidado, piso escorregadio. Muito bem.
Até para a semana. Adeus, até para a semana. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.